Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Essa era a frase que Sancho Panza, fiel escudeiro de Dom Quixote de la Mancha, falava ao seu mentor. Dom Quixote de la Mancha foi um livro escrito por Miguel de Cervantes em 1547. Isso mesmo. Hoje falaremos sobre as bruxas. Hoje vistas como símbolo de maldade e representadas por imagens assustadoras, essas mulheres já foram consideradas guardiãs da vida e da morte, com papel essencial nas comunidades camponesas europeias da Idade Média. Bruxa. Que imagem vem à sua mente quando você lê essa palavra? Não é raro imaginarmos a bruxa como uma mulher mais velha, dotada de um grande e enverrugado nariz, trajando roupas surradas e chapéu pontudo, ao lado de seu gato preto e seu caldeirão. Mas, afinal, de onde vem essa peculiar figura? Será que toda bruxa se assemelha à que você pensou? Talvez você se surpreenda em saber que as bruxas existiram. Sim, no mundo real. Mas elas não eram exatamente como descrevemos. Para a população camponesa europeia da Idade Média, as mulheres reconhecidas como bruxas eram membros fundamentais da comunidade. Elas eram normalmente mais velhas, acumulavam muitos anos de experiência e dominavam os saberes necessários para lidar com a vida e a morte. A dose correta para curar uma doença, o procedimento preciso na hora do parto, as plantas capazes de promover abortos, as ervas que causavam alívio durante o falecimento. Como define o historiador francês Jules Michelet, a ela se pede a vida, a morte, remédios e venenos. É justamente daí que vem a imagem da bruxa como uma idosa, tendo o caldeirão como companheiro inseparável, onde se misturavam os ingredientes dos seus preparados. Nas suas comunidades, elas não eram vistas como más ou perversas por natureza. Eram chamadas de mulheres sábias em várias línguas e participavam ativamente da vida comum. Em alguns casos, cobravam pequenos valores pelos seus feitiços. Em outros, apenas os faziam enquanto membro da comunidade que cumpre seu papel. Seja como for, entre as populações campesinas da Europa, elas eram as médicas, as conselheiras, as guardiãs da vida e da morte. Você pode se perguntar, se as bruxas eram mulheres reais e tinham trabalhos dignos, por que figuras como Circe, a feiticeira que transforma os homens em porcos na Odisseia, do poeta grego Homero, e tantas outras mulheres más e assustadoras? Alguns estudos explicam que, desde as épocas mais remotas da história, a mulher é vista como uma força mágica e misteriosa da natureza. E esse poder feminino acabou despertando uma das maiores preocupações do ser masculino: como quebrá-lo, controlá-lo e usá-lo para seus próprios fins. Durante 10 séculos de hegemonia do cristianismo no Ocidente, a Igreja tolerou práticas consideradas pagãs em toda a Europa, de modo que as crenças tradicionais de diversos povos permaneceram vivas, e em muitos casos sincretizadas ao catolicismo. Porém, no final do século XIV e meados do século XV,
houve severa investida contra tudo que contrariasse os dogmas cristãos, e as mulheres sábias se tornaram alvo preferencial da ira dos então chamados inquisidores. As tensões já existentes entre masculino e feminino desaguaram em uma das mais terríveis turbulências sociais na Europa medieval. A caça às bruxas, como ficou conhecida, foi amparada por uma série de justificativas teóricas inventadas por padres em toda a Europa. O mais famoso guia para esse intento foi o Martelo das Feiticeiras, primeiro manual inquisitorial endossado pelo Papa, publicado em 1486. Nele, as mulheres sábias deixavam de ser membros fundamentais da sociedade para serem entendidas como agentes de Satã na Terra. O livro defendia que a feiticeira era resultado direto de um pacto com o demônio. Era típica da mulher de qualquer idade, pois ela seria sexualmente insaciável e, por isso, mais frágil diante do diabo. Portanto, sua prática era maléfica por natureza. Com esse movimento, a imagem das feiticeiras de autonomia e poder para influir na vida coletiva se transformou. O nascimento da Inquisição e o início da caça às bruxas no século XIV impulsionaram uma nova narrativa sobre essas mulheres, muito diferente daquela que a comunidade havia estabelecido. A partir de então, a figura da mulher sábia passou a ser substituída pela de uma agente das forças das profundezas, que se reúne com suas semelhantes para praticar magia negra e adorar o diabo. Nas caçadas às bruxas em países como Islândia e Escócia, bruxas eram pessoas que supostamente causavam infortúnios aos seus vizinhos. Essas pessoas eram, portanto, consideradas uma ameaça à sua comunidade. A pesquisa de Hutton sugere que bruxas existiram e existem em todos os continentes habitáveis e através da maioria das sociedades humanas, apesar das várias diferenças culturais em seus costumes e práticas. A ideia de pessoas que utilizam a magia para causar mal a outras é comum a todas. Mesmo que a perseguição a elas seja comum na maioria das localidades, foi a Europa a principal responsável pela demonização dos praticantes de magia. Para entender como as bruxas se tornaram inimigas públicas número 1, é preciso retroceder alguns séculos e conhecer sua origem histórica. As bruxas e bruxos mais antigos usavam feitiços e invocavam espíritos para pedir ajuda. Porém, acreditava-se que essas pessoas estariam a serviço do diabo. É incerto o momento exato em que as bruxas entraram na história, mas um dos registros mais antigos dela se encontra na Bíblia, no livro de Samuel, que acredita-se ter sido escrito entre 931 a.C. e 721 a.C., e conta a história de quando o rei Saul procurou a bruxa Endor para invocar o espírito do falecido profeta Samuel, que o ajudaria a derrotar o exército filisteu. A bruxa teria acordado Samuel de seu sono eterno, e o profeta teria então previsto a morte de Saul e de seus filhos. A Bíblia diz que no dia seguinte, os filhos de Saul morreram em combate e o rei cometeu suicídio. Outro versículo bíblico que cita a bruxaria está no livro Êxodo, que conta a história de como os israelitas fugiram da escravidão no Egito. O versículo diz: "Tu não deverás permitir que uma bruxa viva." Outras passagens da Bíblia ainda alertam sobre adivinhações, cânticos ou usar bruxas como contatar os mortos. Vários povos não tinham qualquer tipo de problema com a bruxaria, como os egípcios, os celtas e tribos nômades. Porém, na metade do século XV, a histeria em torno das bruxas e sua suposta associação com o satanismo
desencadeou uma perseguição sem precedentes e que resultou em estigmas levados a sério até hoje. Isso ocorreu no mesmo momento em que os romanos expandiram seu império sobre o continente e o cristianismo se tornou a religião dominante. A Igreja Católica ditava as leis e passou a considerar adivinhação e rituais mágicos como heresia, o que iniciou as caçadas em países como Itália e Espanha. Os missionários que pregavam em áreas afastadas começaram a associar infortúnios a uma conspiração satânica, o que espalhou ainda mais o pânico entre camponeses. Em um século, as caças às bruxas se tornaram comuns e seus principais alvos se tornaram mulheres solteiras, viúvas ou qualquer outra que vivesse à margem da sociedade. Elas eram torturadas para confessar suas bruxarias e depois eram assassinadas por enforcamento ou queimadas em fogueiras. Se, depois do século XVIII, a Inquisição já havia acabado, a imagem da bruxa, construída nesse período, permaneceu. No entanto, como resposta a mudanças de contexto religioso, político, tecnológico e social, representações alternativas para as bruxas foram surgindo. Conhecemos, por meio do cinema e da televisão, uma variedade enorme de bruxas de feições grotescas e caricatas, ou apenas com características distantes do padrão de beleza que se vê nas princesas, evocando um senso de feiura. Dentre essas características atribuídas à feiura, podemos citar a velhice e o nariz grande e enverrugado, em bruxas como o da história da Branca de Neve, a pele de cor não branca, como a bruxa má do Oeste e o Mágico de Oz, o excesso de peso que podemos ver no personagem Úrsula da Disney e na bruxa Onilda do desenho animado espanhol do mesmo nome. Atendendo aos anseios de um público masculino que sensualiza as bruxas em qualquer oportunidade, também surgiram muitas representações de bruxas hipersexualizadas, como no clássico filme Elvira, a Rainha das Trevas, no qual a feiticeira induz o homem puro ao pecado da luxúria. Vamos conhecer agora algumas das mais famosas bruxas que já existiram. Alicia Kettler. Proveniente de família rica, Alice foi a primeira mulher a ser condenada por bruxaria na Irlanda. Nascida em 1263 e moradora do condado de Kilkenny, aos 20 anos ela casou-se com William Outlaw, de origem nobre, mas em pouco tempo seu marido morreu em circunstâncias misteriosas. Isso ocorreu com vários outros maridos que se casou. Richard de Ledred, bispo de Ossory, recebeu as denúncias e iniciou uma campanha para que a viúva fosse presa e queimada na fogueira. Pouco antes da data de sua morte, Alice fugiu e seu destino é até hoje desconhecido. Catherine Monvoisin. Conhecida também como La Voisin, esta bruxa era vidente e com seus conhecimentos em medicina. Ela fabricava porções e também venenos. Todavia, sua fama incluía rituais de magia negra e outras aproximações demoníacas em rituais. Porém, em 1670, a francesa foi presa por suspeita de envenenamento de membros da aristocracia na França. Nesse sentido, após muitas acusações por feitiçaria, Catherine acabou morta na fogueira. Marie Laveau. Marie Laveau entra no hall das bruxas mais famosas da história por sua habilidade com voodoo. A rainha do voodoo morou nos Estados Unidos e era cabeleireira. Nesse sentido, também fazia adivinhações e previa o futuro. Violet Marie Furt Evans, outra das bruxas mais famosas da história, Violet Marie nasceu no país de Gales em 1890. Autora e adepta do ocultismo, essa bruxa escreveu livros que abordavam o ocultismo e a manipulação de energias. Todavia,
em 1924, ela fundou a Fraternidade da Luz Interior, um lugar que tinha como objetivo fomentar e expandir o esoterismo. Joan White. Ela era uma vidente e curandeira nascida na Inglaterra. Por muitas vezes, seu temperamento violento a colocou em várias brigas. Nesse sentido, sua força descomunal em muitos desses conflitos acabou levantando hipóteses de que ela estaria possuída pelo demônio. Helena Blavatsky, escritora, a russa, também conhecida como Madame Blavatsky, é uma das bruxas mais famosas da história. Ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica, responsável também pela sistematização dessa disciplina em tempos modernos. Porém, seus dons psíquicos permitiram que ela escrevesse alguns livros abordando temas como espiritismo e reencarnação. Margaret Murray era egiptóloga, arqueóloga e antropóloga. A britânica também teria agido de maneira a influenciar a ascensão Wicca, muito em parte pelos livros que escreveu sobre o assunto. Entretanto, suas obras também acabaram caindo em contradições, e esta bruxa acabou acusada de manipular evidências de seus estudos. Tibuca. Em 1692, a escrava conhecida como Tibuca compartilhou tradições ancestrais com outras pessoas da cidade de Salem, nos Estados Unidos. Todavia, ela era conhecida como uma bruxa voodoo, e seus rituais levaram as pessoas a relatar muitos pesadelos e insônia. Tibuca acabou condenada por um juiz por ter embruxado as pessoas na cidade. Meg Wall. Acredita-se que Meg Wall tenha sido uma poderosa curandeira que usava ervas e especiarias. Entretanto, acabou sendo olhada de maneira ruim por outras pessoas, que a acusaram de bruxaria. Todavia, existe na Escócia um monumento de pedra com cerca de 6 metros de altura e uma cruz no topo. Nele a frase Meg Wall, queimada aqui em 1657 como uma bruxa, confirma a existência dessa que foi uma das mais famosas bruxas da história. Mergabaen. Outra das bruxas mais famosas da história, a alemã Mergabaen, foi uma das vítimas dos julgamentos das bruxarias de Fulda. Casada 3 vezes, mais tarde ela acabou presa e acusada da morte de seu segundo marido e outras pessoas. Enquanto estava presa, o terceiro marido alegou que ela estava grávida, o que não adiantou de nada. Merga ainda confessou que sua gravidez teria sido fruto de relações sexuais com o diabo. Ela acabou queimada na fogueira em 1603. Úrsula Solteu. A bruxa era uma espécie de Nostradamus. Úrsula teve previsões precisas durante o século XVI. Todavia, ela conseguiu prever a Grande Peste e o incêndio de Londres. Bruxaria no Brasil. 5 mulheres que foram acusadas de serem bruxas e mortas injustamente. Mima Renardi foi uma mulher franco-brasileira que morreu queimada em uma fogueira no ano de 1692, na Vila de São Paulo. Acabou se tornando um dos mais conhecidos nomes durante o período de caça às bruxas no Brasil. Renardi deixou a França e chegou ao Brasil com seu marido René. Acredita-se que seu marido tenha sido assassinado por um homem que estava interessado em sua esposa, visto que ela era uma mulher muito bela. Viúva, ela teve que começar a se prostituir para viver. Foi nesse momento que os boatos começaram. Outras mulheres passaram a dizer que Renardi fazia feitiços para atrair os homens. Quando 2 de seus clientes casados começaram uma briga que resultou na morte de um deles, a prostituta foi denunciada ao padre da paróquia local, acusada de bruxaria e feitiçaria. Ela morreu no ano de 1692, executada em uma fogueira pública em São Paulo.
Isabel Pedrosa de Alvarenga também foi acusada de bruxaria. Um dos familiares do Santo Ofício fez uma denúncia contra a mulher, alegando que ela tinha um saco contendo umbigos de crianças, panos com sangue, bicos de pássaros e tufos de cabelo. Tudo isso seria para fazer rituais de magia. Em 1750, ela foi condenada por esse crime. Acredita-se que, na verdade, Isabela tenha sido uma mulher muito pobre que vivia nas ruas pedindo comida e esmolas. Ursulina de Jesus. Acusada de bruxaria por seu marido Sebastiano de Jesus, um homem com certa relevância em São Paulo, Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria no ano de 1754. Neste ano, ela ainda foi assassinada em uma fogueira pública. Sebastiano havia acusado a mulher de tê-lo deixado estéril com o uso de magia negra. O problema foi que a amante do homem na época, Cesária, ainda confirmou a acusação testemunhando junto com ele no tribunal contra Ursulina. Maria da Conceição tinha incríveis conhecimentos sobre ervas medicinais. A mulher usava técnicas naturais que dominava para ajudar pessoas doentes na região. O ano era 1798, e como quase todas as mulheres ligadas a esse tipo de sabedoria, Maria terminou na fogueira. Também em São Paulo, um padre chamado Luiz acusou-a de heresia e bruxaria, provavelmente pelo seu envolvimento com os doentes, o qual o religioso era radicalmente contra. Ela foi morta em uma execução pública no centro de São Paulo, próximo ao convento de São Bento. Fabiana Maria de Jesus. Diferentemente das outras mulheres dessa lista, esse caso aconteceu recentemente, já no século XXI, ou melhor, em 2014. Algumas fake news estavam circulando no bairro em que Fabiana morava, no Guarujá, litoral de São Paulo, alegando que ela fazia rituais de magia negra envolvendo crianças. O boato de que ela sequestrava meninos e meninas para realizar a bruxaria fez com que ela fosse morta por um linchamento público. Cerca de 100 pessoas participaram do ato criminoso. Apesar da mudança na imagem das bruxas, suas versões coexistem, se relacionam e se retroalimentam. E ao longo dos anos, as bruxas também mudaram. Essas mulheres que faziam o mundo acontecer desde a aurora da humanidade, hoje estão espalhadas por todas as áreas do conhecimento da natureza. Se algo se manteve constante, foi a dificuldade do homem de dividir o protagonismo da história e as tentativas perversas de manutenção artificial de sua superioridade moral, intelectual e biológica. Voltaremos daqui 15 dias, dando continuidade à história das bruxas, porém, contando a barbárie do chamado caça às bruxas. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa ao redor do mundo. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!